Oi, gente, boa noite, todo mundo passando aqui para responder algumas perguntas que eu recebi naquele formulário que eu mandei para vocês no grupo do WhatsApp. Aí eu achei mais interessante fazer em formato de vídeo, porque eu posso compartilhar as perguntas aqui com vocês e acaba que uma dúvida sempre é a dúvida de outra pessoa também, e eu acredito que as informações aqui vão ajudar todo mundo. Bom, estamos aqui nesse aquecimento antes do nosso evento, então algumas coisas eu realmente vou aprofundar no evento, mas quero aqui aproveitar esse momento para a gente poder trazer alguns assuntos importantes e já quero deixar aqui bem claro que eu vou ser o mais honesta possível e aquilo que eu não souber, eu vou falar que eu não sei, tá bom? Bom, qual é a possibilidade de trabalhar também à distância? Você está falando do trabalho remoto, né? Inclusive, essa é uma possibilidade ainda maior do que realmente o fato de morar fora. Porque se a gente pensar na tramitação e toda a burocracia, né, e na questão de visto e de passagem, de todo um planejamento que envolve, a gente está falando aí de uma preparação de meses, sendo que para trabalhar remoto você pode já conseguir uma posição, uma vaga, até mesmo por indicação. Esse, inclusive, é o caso de vários amigos meus que até fiquei sabendo, assim, por coincidência, que estão trabalhando para empresas na Austrália, na Europa, já estão ganhando em moeda forte e com salário limpo aqui no Brasil. Então, tipo, o irmão de uma amiga minha, ele tem 25 anos, ele acabou de formar, ele está com 8 mil livre por mês para ele, porque ele está fazendo um projeto para a Austrália. Então, essa possibilidade de trabalhar remoto é ainda mais fácil do que de fato você sair. As duas são possíveis, óbvio, mas essa de trabalhar à distância costuma ser, inclusive, um passo anterior que a gente dá para poder ganhar uma experiência, para poder botar o pezinho ali no terreno e ver se é isso mesmo que a gente quer fazer. Em um trabalho remoto com outro país, a regulamentação do termo de contrato terá que ser registrado no Ministério do Trabalho no Brasil? Olha, eu nunca ouvi falar nada sobre isso. Eu sei que o que você tem que fazer é, ao sair do Brasil, você tem que avisar que está saindo por questões de declaração de impostos. Eu nunca precisei fazer nenhuma regulamentação desse tipo, a não ser com o governo, quando eu recebi a bolsa. Então, eu tinha que dar a satisfação. Mas termo de contrato com o Ministério do Trabalho do Brasil, aí vai ter que ver se você entra na questão de previdência, então tem que perguntar até mesmo para um advogado, se for o caso, a gente olha essas questões mais para frente, mas regulamentar termo de contrato fora com o Ministério aqui, nunca vi falar sobre isso. Como é para você viver do inglês e da área ambiental ao mesmo tempo? Porque eu tenho uma paixãozinha pelos dois, eu acho muito incrível que você conseguiu fazer isso ainda mais. E ainda mais é uma pioneira. E, cara, é algo que a gente precisa tanto e não tem ninguém falando disso. Me dá uma certa inquietação e, ao mesmo tempo, gratidão por ter você se empenhando nesse papel. Se eu puder fazer outra pergunta, além do LinkedIn, existe algum outro canal que possa ser diferencial para nós da área ambiental? Eu fico muito feliz com esse carinho, com esse reconhecimento, porque eu, nossa, confesso que é muito desafiador. Em vários momentos eu fico muito nervosa, achando que, não sei, a gente fica sem uma referência, se está fazendo certo. Então, ter esses carinhos, eu fiquei até nervosa. Ter esse feedback de vocês para mim é muito importante. Mas, gente, a gente não precisa de muita coisa, tá? Não é sobre o site, sobre, será que eu me cadastro no Glassdoor? No Glassdoor não. Sabe aquelas plataformas de trainee que tem a Gupy, tem o Across, tem aquele. Não é sobre isso. Então, assim, se você tem um bom LinkedIn, basta. Você não precisa sair pulando, como em vários outros sites e ferramentas. Existem aqueles que serão mais úteis, por exemplo, para freelancer, né? Então, eu indico alguns, por exemplo, o Upwork. Se você quer só fazer um trabalho ali para ganhar uma grana rápida e mais para juntar uma grana que não é construir carreira, mas para um plano de curto prazo. Aí tem outros, mas para carreira, igual a nossa proposta aqui, o LinkedIn já está mais do que suficiente. Como você vê a questão das diferentes legislações ambientais existentes em cada país? Eu vou falar do que eu tive experiência. Eu vi que, de maneira geral, eu aprofundei isso mais, né? Inclusive na Austrália, de maneira geral, a gente tem uma lei mais ou menos parecida, no sentido de proteção ambiental, de mitigar risco, de medida compensatória. O que não vai ser igual, né? A gente tem ali uma. Como é que eu vou explicar isso? A gente tem uma consonância, mas que difere em termos específicos de lei. O que a gente pode fazer é aproveitar esse conhecimento que a gente já tem e usar até mesmo de habilidades transferíveis, que eu vou mencionar isso no nosso evento, para poder falar, olha, eu posso não saber a sua, mas se eu sei como funciona uma lei, eu sei como funciona uma tramitação e eu posso aplicar esse conhecimento aqui.
Então, realmente, tem que ter um conhecimento mais profundo, tem que dar uma estudada nas normas, na legislação, e isso principalmente pesquisando os sites mesmo, os próprios departamentos, as EPAs de cada país, que seriam como se fosse o Ministério do Meio Ambiente aqui, né? Environmental Protection Agency. Então, é legal você estar por dentro e entender como que funciona um pouco isso, sim, porque tem diferença. E até mesmo, por exemplo, não foi perguntado, mas parte de segurança do trabalho, por exemplo, muda muita coisa, né? Eu vi isso, por exemplo, em Portugal. A gente tem muita, a NBR 26, por exemplo, a gente tem muita similaridade com as normas de lá, mas tem que saber que não é a mesma coisa. Falar seus conhecimentos sobre as pessoas com diabetes e o trabalho deles nos países que você esteve. Eu não sei se eu entendi essa pergunta, exatamente, mas eu vou te falar assim, ó, o meu irmão, ele tem diabetes tipo 1 há muitos anos, sabe? Desde criança, e isso sempre foi uma questão para ele, sim. Inclusive, ele já teve o sonho de morar fora e não foi por causa disso. Aí eu não quero te desanimar se é o seu caso, porque eu acho que é tudo questão de planejamento. E ele, na vida pessoal dele, ele teve outros desvios que acabou realmente não tornando uma prioridade, ele acabou casando, enfim. Mas, assim, problemas de saúde desse tipo, sabe, que é. Qual que é o nome para isso? É crônico. Você tem que ter um planejamento muito importante, porque Austrália, Estados Unidos, não sei do Canadá que eu não conheço, mas acredito que seja da mesma forma, né? E todos esses países desenvolvidos, o sistema de saúde é bom, mas é muito, muito, muito caro. E dependendo do visto que você vai tirar, você não vai ter acesso a isso, principalmente de forma gratuita. Né? Em Portugal, por exemplo, a gente tem como se fosse o SUS lá, né, que é o SNS, mas não é qualquer um que pode ter qualquer acesso. Eu, por exemplo, não podia, porque quando eu cheguei lá, assim que eu fui fazer o meu cadastro na freguesia para poder como é que eu vou trazer esses termos aqui de forma objetiva? Mas para mostrar que eu estava morando ali, foi a pandemia, eu fiquei sem o meu cadastro e eu não podia usar o sistema de saúde deles em plena pandemia, né? Isso foi, inclusive, uma das coisas que me fez voltar. Mas quem tem doença crônica tem que ter um preparo maior, tem que pesquisar mais a fundo. Eu nunca pesquisei tão a fundo sobre nenhuma doença, e recomendo o dobro de cautela, porque realmente é uma coisa que é a sua vida em risco. Então, procura saber se o país tem algum suporte, procura saber na empresa que você está vendo, se eles conseguem, de certa forma, te dar algum auxílio, igual tem aqui benefícios, né, que a gente chama dos fringes, né, que são os benefícios sem ser, tipo, alimentação, não, é um extra mesmo, que de repente isso é negociável. Depois do curso, terei algum suporte? Aqui, a gente está falando a respeito do Interview Express, que eu vou abrir a matrícula para vocês na quarta-feira, às 9 da noite, para todo mundo que se interessar a aprofundar mais nessa jornada rumo a realmente na entrevista, o que fazer para passar na entrevista, porque toda a trajetória que a gente vai construir aqui são literalmente os primeiros passos. É claro que eu vou trazer aqui algumas coisas de entrevista também, mas um treinamento completo do que fazer antes, durante, depois, o que significa cada pergunta, como é que eu vou falar sobre mim, como que eu vou me apresentar, o meu cenário, nervosismo, todo este treinamento, eu vou dar a possibilidade de vocês entrarem nele no final. E o bom é que a gente vai ter tanto a parte gravada, que você já tem acesso imediato, quanto aulas ao vivo, durante 8, não, mentira, não são 8 semanas, são 8 aulas ao vivo durante 4 meses. Então, esse vai ser o tempo que você vai ter de suporte meu e da minha equipe, porque esse é tempo mais do que suficiente para você fazer o curso várias vezes, estar comigo a cada 15 dias para poder dar ali um gás maior nos conteúdos e preencher todos os seus documentos de aplicação, currículo, LinkedIn, e a partir dali só surfar a onda e começar a receber suas oportunidades. E aí, nesses 4 meses, a gente vai estar ali com você, pegando na mão mesmo, revisando o documento na aula e tendo todo aquele momento juntos, mas mesmo acabando esses 4 meses, você tem acesso a todos os conteúdos por um ano, tudo que tiver na plataforma. Depois, mais para frente, se você quiser, a gente pode falar em renovar isso, mas vamos focar aqui no agora. Qual o passo a passo para conseguir um emprego na área? Esteja comigo no dia 26, às 19 horas, no link do Zoom, que a gente vai falar literalmente os primeiros passos. Gente, foi muito bem estruturado, pensando assim, em grande área, LinkedIn, afunilando um pouco no currículo, como é que eu converso com as pessoas, como é que eu crio oportunidades quando elas não existem, o que eu vou fazer para estar ali sendo visto e sendo lembrado e, de fato, poder agendar uma entrevista. Esse é o caminho. Se tem outro,
eu ainda não conheço, né? Tudo que eu consegui fazer para morar fora foi com base em muita pesquisa e seguindo esses passos que não foram no LinkedIn, mas foram, por exemplo, eu peguei num site, preparei os documentos, fiz um networking, procurei saber como é que era. Então, tudo que eu consegui fazer até hoje, eu compilei e estou trazendo aqui nessa forma bem objetiva para vocês. É possível ter uma carreira internacional para quem veio de baixo e não tem o inglês avançado ainda? Olha, essa questão, eu vi uma vez um podcast, gente, muito legal, da Lara com o Favelado Investidor. Não sei se vocês sabem, a Lara Nesteruk e o Favelado Investidor. E é muito engraçado, né? Pensar que essas duas pessoas vieram do nada. A Lara vendia revistinha no sinal e o Favelado Investidor, né? Já dá para saber a referência. E eles falam assim: não importa de onde você veio, quem vai definir aonde você vai parar é você. Então, é o ponto de partida, você não tem culpa de estar nele. Você nasceu, enfim, é a sociedade, mas aonde você vai parar, só você pode falar isso. Então, por exemplo, hoje você vir de baixo não tem nada a ver. Você pode sim conquistar a sua carreira. Agora, a questão do inglês, eu recomendo que seja uma prioridade, porque eu já vi casos do seguinte tipo: uma pessoa que virou e falou assim, ela recebeu um feedback assim: nossa, você tem um currículo muito bom, mas falta um inglês, né? Se você tivesse um inglês bom, a gente até pagava para você fazer esses cursos aqui, né? Aquelas empresas que acabam financiando, mestrado e tudo mais. Então, o inglês ele é realmente uma questão prioritária. E, prioriza isso, foca nisso. Aqui no Green Inglês a gente tem 1 milhão de soluções para quem tem tempo, para quem não tem, para quem está no básico, para quem está no avançado, para quem quer conversação, para quem quer estudar sozinho, para quem não tem dinheiro. A gente tem todas as soluções. Eu não consigo saber quem me mandou essa. Desculpa, gente. Eu não consigo saber quem me mandou essa pergunta, mas se você quiser depois me mandar um direct, a gente conversar mais sobre isso, fique à vontade. Mas o inglês, vir de baixo não é o problema. Mas não ter o inglês, sim, é uma barreira. A barreira é um pouco maior, porque, gente, eu não estou aqui trazendo a ideia de que é fácil, eu estou trazendo a ideia de que é possível, né? Então muito trabalho pesado mesmo, pesquisando e se desenvolvendo e arrumando o LinkedIn, arrumando os documentos. Muita gente vai ficar para trás no meio do caminho, eu tenho certeza, mas se você realmente quiser e se empenhar, com certeza consegue. Eu consegui morar em 4 países sem grana, sem nada, correndo atrás de muita informação. Então, eu nunca tive grana, mas eu tinha acesso à informação e é essa ponte que eu quero fazer aqui para vocês. Então, foque no inglês. E inglês avançado é importante, mas o intermediário para frente você já consegue. Quem não tem inglês ou inglês muito básico, fica muito difícil mesmo, inviabiliza. Só agradecer pela oportunidade de aprendizado. Quais países você indica para trabalho remoto e para imigrar para a área ambiental? Eu tenho muito medo de indicar país, porque isso acaba, parece que não, mas é uma indicação pessoal. Porque, por exemplo, hoje eu super indico qualquer pessoa ir para o Egito, porque a minha experiência lá foi maravilhosa. E eu conheço pessoas que com 2 semanas que estavam lá, estavam morrendo desesperado porque odiou. Então, essa questão, quando envolve cultura, alimentação, estilo de vida, isso aí você que vai ter que entender o que é melhor para você. De maneira geral, pensando na área ambiental, eu indico, obviamente, países desenvolvidos, até para você ganhar mais, e para você conseguir realmente se envolver em projetos de grande impacto, porque são os países que estão na COP, que estão no Acordo de Paris, que estão, né, preocupados, que estão engajados, que estão aí preocupados em manter atualizados os status das ODS, então eles estão correndo atrás, têm certa responsabilidade com as metas que a gente tem para o nosso futuro, e por isso também eles precisam de profissionais aí, principalmente da área ambiental. Claro que sempre precisa de todas as áreas, de design, de TI, gente, quem é da área de TI está feito, mas para a área ambiental países que estão comprometidos com as causas que têm esses projetos, qualquer um desenvolvido, Canadá, Alemanha, Austrália, qualquer um dessa família aí, você vai estar super bem servido. Qual a forma mais rápida para conseguir um trabalho na área ambiental bem remunerado? Essa pergunta aqui me mostra que o senhor ou a senhora é uma apressadinha e tem que ter paciência. Gente, não existe caminho mais rápido. Cada um vai ter uma forma diferente, porque eu não sei a sua atuação, eu não sei seu nível de experiência, eu não sei o quanto você consegue conversar com as pessoas, né, as suas soft skills. Isso tudo são variáveis que entram nessa equação. Não é uma fórmula, tipo, acerte o LinkedIn, mande um currículo, logo, entendeu? Então é tudo um jogo aqui de empenho, o quanto você vai se dedicar, quantas horas por dia você vai realmente
parar ali para focar na sua carreira, para focar no seu inglês. Então, a forma mais rápida eu já estou passando para vocês, que é através de LinkedIn e de networking. Mas assim, em quanto tempo eu vou conseguir? Isso aí não dá para saber, porque depende realmente do momento de cada um. Mas o que eu sei para agilizar esse processo, com certeza eu já falarei para vocês no evento. Estou iniciando em uma empresa de consultoria ambiental, pretendo fazer mídia social em inglês e português. Isso ajuda a ganhar parceria internacional? Com certeza. Se você está fazendo post em português, você está alcançando apenas quem lê português. Isso eu até falo dentro do curso, gente. Você está querendo fazer um networking para chamar a atenção de gente internacional? Faz só em inglês. Mas a minha rede tem gente que não fala inglês. Problema deles, não é isso que você está querendo atrair. Então, faz pensando em quem você quer atrair. Se você quer fazer parceria internacional, o inglês é fundamental. Inclusive, colocaria o inglês primeiro e português depois. Qual língua você indica como segunda opção, depois do inglês? Tenho muita dificuldade com a língua. Cara, a língua do país que você quer ir. Porque, tipo, você vai para a França, aprende francês, você quer ir para a Alemanha, aprende alemão. Eu É legal ter outra língua. Agora eu vou te falar uma coisa. Você tem dificuldade com a língua. Quando você aprende a aprender, quando você passa pelo processo de dominar aquela língua e ter certa fluência, você aprende outras mais fáceis. Eu lembro que quando eu estava tentando aprender alemão, tudo bem que na época eu fiz tudo errado, né? Há 10 anos atrás, eu estava literalmente no método cursinho, sabe? Só que sozinha. Então eu entrava em site em alemão e tentava fazer exercício, tipo assim, né? Então não ia ter nenhum efeito, mas eu sempre tive muita vontade de aprender, e eu via que o pouco que eu conseguia aprender ali de forma sozinha era por causa do inglês. O inglês me ajudava. Eu não sabia falar inglês, igual eu falo hoje, mas eu tinha aquele background de cursinho. Aí, por exemplo, só para você entender o que eu tô falando, azul, em inglês é blue, em alemão é blau. Então, assim, você começa a ver padrões ali, semelhanças na forma dos verbos, nas conjugações. Então, uma língua te ajuda a outra. Então, assim, se você tiver sem nenhuma opção de país, vai numa que tem a mesma origem do inglês, né? Então, você pode pensar, por exemplo, no alemão, alguma coisa assim que puxa mais ali para vocabulário para poder te ajudar. Mas tem o espanhol também, né? Mas é porque o espanhol, não sei, a gente pode enrolar no portunhol, não sei se eu posso falar isso. Eu passei tanto aperto já com o espanhol que eu acho que eu traumatizei. Mas, enfim, é difícil responder essa pergunta, né? Vai depender muito de onde você quer ir. Próxima pergunta: Uruguai tem possibilidades? Deve ter. Tem que fazer as buscas no LinkedIn. Possibilidades para quê? Para qual área? Para ambiental, para TI? Para que nível de senioridade? Cuidado com essas perguntas abertas. É igual, por exemplo, tem gente que me pergunta assim: como é que é a área ambiental lá fora? Eu lá fora onde? Da minha casa? Do meu quarto? Do Brasil? Do planeta? Lá fora é muito grande. Então, até mesmo para você ter esse norte, sabe? Porque às vezes você fica perdido, não tem clareza nas informações porque você não está delimitando. E isso, para uma busca no LinkedIn, é essencial, porque pensa numa máquina que não tem raciocínio ali que você tem e não vai entender o que você está falando. Você precisa ir afunilando, colocando palavras-chave, né? Para justamente poder ali cercar as opções. Agora, o Uruguai tem possibilidades. Essa pergunta eu falo assim, deve ter. Aí tem que afunilar a busca e saber do que você está falando. Devo deixar claro na entrevista em inglês que estou buscando melhorar meu inglês, principalmente listening e speaking? Nossa, eu acho que depende muito da oportunidade, porque esse é o tipo de resposta que eu daria, por exemplo. Por que você quer vir para cá, né? O que te motiva? Ou então, o que você sabe aqui do país? Aí você vai falar, olha, eu tenho muito interesse de ir, gosto muito do país, tenho muito interesse na cultura, sem contar que também eu estaria evoluindo cada vez mais no inglês. Entendeu? Tipo assim, uma pitadinha ali, também seria isso. Eu não iria de cara no, eu estou aqui porque eu quero melhorar no meu inglês, porque na cabeça de muito recrutador, a melhor forma para isso é estudando. Tem gente que não entende, né? Ou quem já é nativo, por exemplo, fala assim, mas é tão simples, como assim? Então, eu não diria isso logo de cara. Eu deixaria claro numa parte extra, tipo, por que eu quero vir também. Agora, dependendo também, claro, que depende também da oportunidade, né? Se é, por exemplo, uma oportunidade acadêmica, que não é o foco aqui do LinkedIn, apesar que ajuda também. Mas se é uma oportunidade acadêmica e você está querendo conversar direto lá com o seu PI, por exemplo, e aí você fala, olha,
uma das minhas fraquezas é o inglês, né? E eu quero justamente estar aí para poder desenvolver isso. Mas aí, que nível que você está hoje? É básico demais e você não consegue se comunicar? Ou você já tem um nível bom e quer aprimorar ainda mais? Isso vai fazer bastante diferença, tá? É cada caso um caso. Tentei trazer aqui de forma mais genérica, né, para poder responder todo mundo. Bom, espero que tenham ficado satisfeitos com as respostas. Estou abertas aqui a discutir cada vez mais. Se quiserem mandar alguma mensagem lá no Instagram ou rebater isso daqui. E também lembrando que a gente vai abrir o chat mais uma ou duas vezes, não me lembro, para a gente poder discutir. Então, se alguma coisa que eu disse aqui deixou dúvida, coloca lá, tá bom? Então é isso, te espero te ver em breve no nosso evento. See ya!